Então, gente, bom dia. Hoje vamos ver aqui a última aula, né? Capítulo 60 de cálculo 1. Vamos estudar um pouquinho as funções hiperbólicas, tá? E também mais algumas técnicas de integração que ficaram faltando, que é a integração de potências de funções trigonométricas, né? Vamos começar com as funções hiperbólicas, tá certo? Vou colocar aqui o link. E aqui tem um site que explica as funções hiperbólicas. Primeiro, o site relembra, né, o que é o seno e o cosseno numa circunferência de raio 1, tá certo? Então, considerando essa circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, e pegando um ponto M de tal forma que aqui tem um ângulo θ, né? Então, a coordenada x de M aqui, ó, esse valor que é a coordenada x de m, vai ser o cosseno de θ, tá? Cosseno de θ, aqui embaixo. E a coordenada y de m, aqui, é o seno de θ, tá bom? Então, a coordenada x desse ponto é o cosseno e a coordenada y é o seno de θ. Para definir as funções hiperbólicas, a gente, ao invés de pegar uma circunferência, a gente pega uma hipérbole, cuja equação é parecida com essa aqui, só que com sinal de menos. Então, está aqui a equação da hipérbole. X ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1. De novo, eu pego um ponto aqui e vou andando até ter um ângulo θ. De novo, né? Dado esse ponto M com o ângulo θ, eu vou definir, então, o seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico. Então, a coordenada x desse ponto M aqui, ó, vai ser o cosseno hiperbólico, não é? Porque agora eu estou no gráfico da hipérbole, cuja equação é essa aqui, e a coordenada y, né, que eu chamo de ordenada, vai ser o seno hiperbólico de θ. Então, o cosseno hiperbólico de θ é a abscissa do ponto M, e o seno hiperbólico de θ é a ordenada do ponto M. Tá certo? Muito bem. Aqui embaixo, né? Bom, então ele está mostrando, né, o que eu falei, ó. Aqui tem um ponto M na hipérbole. Então, a coordenada x do ponto M, OP, né, é o cosseno hiperbólico, e a coordenada y, né, do ponto M, que é essa distância aqui, que é a mesma dessa, PM, é o seno hiperbólico, né? Muito bem, isso na hipérbole x ao quadrado, né, menos y ao quadrado igual a 1. Muito bem, aqui ele prova algumas propriedades a mais, que nós vamos pular, e demonstra-se, tá? Demonstra-se que o seno hiperbólico né? É dado pela exponencial de θ menos a exponencial de menos θ sobre 2. Então, o seno hiperbólico de x é a exponencial de x menos a exponencial de menos x. Tem como demonstrar isso, né? E o cosseno hiperbólico de x, ou de θ, vai ser a exponencial de x ou θ, mais a exponencial de menos x ou θ sobre 2. Então, a diferença do cosseno hiperbólico para o seno hiperbólico é que aqui no meio tem um sinal de mais, e aqui tem um sinal de menos, né? Mas a origem mesmo do seno e cosseno hiperbólicos a origem é aqui, né? Através do gráfico da hipérbole, cuja equação é essa aqui. Você pega um ponto que tem um ângulo θ, então aqui o cosseno hiperbólico vai ser a coordenada x, OP, e o seno hiperbólico a coordenada YPM, muito parecido com a circunferência. Na circunferência também, a coordenada x era o cosseno, mas era só cosseno mesmo, né? Aqui, do ponto M, e a coordenada y é o seno de θ, tá bom? E aí demonstra-se que o seno hiperbólico exponencial de x, né? Aqui, ó, seno hiperbólico é exponencial. O seno hiperbólico de x é exponencial de x menos a exponencial de menos x, e o cosseno hiperbólico de x é exponencial de x mais a exponencial de menos x. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho sobre as derivadas dessas funções.
Muito bem, então a derivada do seno hiperbólico, vamos provar que é o cosseno hiperbólico de x, né? Lembra que a derivada do seno de x é o cosseno x. Aqui, analogamente, a derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico. Bem, nós vimos agora há pouco que o seno hiperbólico é a exponencial de x menos a exponencial de menos x sobre 2. O cosseno hiperbólico é a mesma coisa praticamente, só trocando o sinal aqui por mais. Então, a derivada do seno, que eu quero, vai ser a derivada da exponencial, que é ela própria, menos a derivada dessa exponencial, que é ela própria, sobre menos 1. Esse sobre menos 1 vai ficar só embaixo dessa exponencial que vai multiplicar esse menos. Vai ficar mais, né? E esse 2 é uma constante, conserva na derivada. Então, olha só, deu a mesma expressão do cosseno hiperbólico, tá? Agora, ao contrário, né, do que acontece com o cosseno, porque lembra que a derivada do cosseno era menos seno, né? Aqui não. Na hiperbólica, a derivada do cosseno hiperbólico é o próprio seno hiperbólico, né? Então, cosseno hiperbólico é exponencial de x mais exponencial de menos x sobre 2. Então, a derivada do cosseno vai ser a derivada dessa expressão que é o cosseno, a derivada da exponencial é ela própria, e a derivada dessa exponencial vai ser ela sobre menos 1. Esse sobre menos 1 é só sobre aqui, apenas sobre essa exponencial que vai multiplicar o mais, vai ficar menos. E o 2 é uma constante conserva. Então, aqui vai ficar menos. Ou seja, vai voltar para o seno hiperbólico, não é? Aqui é o seno hiperbólico, tem um menos aqui. Então, resumindo, a derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico e a derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico, tá? Bom, a tangente hiperbólica, né? A tangente hiperbólica de x é definida analogamente ao seno e cosseno, né? A tangente normal como sendo seno hiperbólico sobre cosseno hiperbólico. E aqui demonstra-se, né, que a derivada da tangente hiperbólica é a secante hiperbólica de x. Ou seja, 1 sobre cosseno hiperbólico de x. Muito semelhante ao que acontece com a derivada da tangente, né? Então, vamos lá. Para derivar a tangente hiperbólica, vai ser a derivada da primeira, que é o cosseno hiperbólico, vezes a de baixo. Então, fica ao quadrado. Menos, conserva a primeira, deriva a de baixo. Lembrando que a derivada de baixo não vai ser menos seno, né? Vai ser seno hiperbólico mesmo. Multiplicando por essa, fica ao quadrado sobre o quadrado do de baixo. Só que o cosseno hiperbólico menos seno hiperbólico é 1. Né? Essa identidade aqui também nós vamos ver daqui a pouco. É diferente um pouco do que acontece com seno e cosseno, porque lá em seno e cosseno, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Aqui é menos, né? Então, cosseno hiperbólico de x ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado de x é 1. Então, 1 sobre cosseno hiperbólico é secante ao quadrado de x. Agora, vamos mostrar essa identidade aqui, ó, que essa aqui vale 1, né? Muito bem, já havíamos definido, né, o cosseno hiperbólico como sendo a coordenada x desse ponto M, e o seno hiperbólico é a coordenada y, PM aqui do ponto M. Então, o seno hiperbólico é o y e o cosseno hiperbólico é o x. Logo, cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado é 1. Né? Por quê? Porque aqui x ao quadrado menos y ao quadrado é 1. Já era do início, né? Desde o início, a equação da hipérbole aqui, que nós iniciamos, né, na definição do seno hiperbólico e cosseno hiperbólico de x. Então, a derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico, a derivada do cosseno hiperbólico é o cosseno hiperbólico, a derivada da tangente hiperbólica é secante ao quadrado hiperbólico de x, né? E vamos mais algumas propriedades das funções hiperbólicas. Muito bem, a primeira propriedade interessante, né, é que se você pegar aqui um fio homogêneo, né, ou seja, a densidade de todos os pontos é a mesma, de espessura desprezível, né? E você suspende esse fio por dois extremos. É como se você segurasse com dois dedos essa ponta e essa ponta e deixasse aqui o fio solto, né? Então, esse gráfico, olha que interessante, né? Esse gráfico aqui não é uma parábola, né? Parábola geralmente é utilizada em lançamentos de projéteis, né? Você lança um projétil aqui
e cai aqui, então dá uma parábola. Aqui não, aqui quando você segura em duas pontas, né? Um fio homogêneo de espessura desprezível. Então aqui você tem um gráfico, essa parte aqui do meio só. Esse gráfico é do cosseno hiperbólico, né? Não é do seno hiperbólico não, porque o gráfico do seno hiperbólico é algo que vem aqui, depois faz isso, depois sobe de novo. Aqui esse gráfico aqui, essa parte do meio, é o gráfico do cosseno hiperbólico. Agora vamos falar um pouco sobre a derivada das inversas, né, do seno hiperbólico e do cosseno hiperbólico. Então, gente, na verdade, essa aqui vai ser a última propriedade que eu quero falar das funções hiperbólicas, né? Então, vamos pegar aqui a função inversa do seno hiperbólico, que é seno hiperbólico elevado a menos 1, não por ser potência, tá? Mas função inversa de x. A gente também chama de arco seno hiperbólico. Então, em vez de ter o menos 1 aqui, eu posso chamar aqui de arco seno hiperbólico de x, tá bom? Então, y vai ser o arco seno hiperbólico de x. Esse menos 1 aqui eu vou preferir não falar, vou falar só o arco seno hiperbólico. Aplicando o seno hiperbólico dos dois lados, vai ficar seno hiperbólico de y igual a x, porque cancela com a sua inversa aqui. Vou derivar em relação a x do lado esquerdo, vai dar 1. E a derivada em relação a x do lado direito, pelas derivadas implícitas, vai ser a derivada da de fora, que a gente já viu que é o cosseno hiperbólico de y, vezes a derivada da de dentro, y em relação a x, dy dx, ou simplesmente y'. Y', então, vai ser 1 sobre cosseno hiperbólico de y. A gente já viu, lembra que o cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado é 1. Então, passa o seno ao quadrado hiperbólico somando 1. Então, cosseno hiperbólico ao quadrado de y é 1 mais seno hiperbólico ao quadrado de y, né? Que no caso é y. Então, cosseno hiperbólico ao quadrado de y é igual a 1 mais seno hiperbólico ao quadrado de y. Passando o quadrado, fica raiz, está aqui, de 1 mais seno hiperbólico ao quadrado de y, só que o seno hiperbólico de y é x. Então, a derivada do arco seno hiperbólico de x é 1 sobre raiz de 1 mais x ao quadrado, né? E analogamente, né, não precisamos fazer aqui, vocês podem dar uma lida depois, a derivada, então, do cosseno hiperbólico de x, né, para x maior que 1, então vai ser mais ou menos aqui, raiz de x ao quadrado, né, menos 1. Muito bem, eu vou falar um pouquinho agora, mudando um pouco de assunto, para terminar nosso curso, de algumas outras técnicas de integração aqui de potências de funções trigonométricas. Vamos dar dois exemplos, né? Por exemplo, a integral do cosseno à quarta. Então, você transforma em cosseno ao quadrado, depois o cosseno ao quadrado transforma em 1 menos seno ao quadrado, conserva a segunda, porque a gente sabe que cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, né? Depois, 1 menos cosseno ao quadrado multiplicado por isso aqui vai ficar cosseno ao quadrado, que eu separo aqui nessa primeira integral, menos esse produto dos quadrados aqui. Multiplico e divido por 2. Essa primeira parte aqui eu vou substituir cosseno ao quadrado por 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Já fizemos isso antes, né? Se fosse seno ao quadrado, seria menos aqui, ó, cosseno de 2x, né? E aqui eu multipliquei e dividi por 2. Essa primeira integral de 1 sobre 2 é x sobre 2. A integral do cosseno é seno de 2x sobre 2. Com esse 2 fica 4, né? Menos. Agora é o seguinte... Deixa eu só ver por que saiu esse 4 aqui. Deixa eu só conferir essa conta, peraí. Tá, é porque em vez de multiplicar e dividir por 2, é melhor multiplicar e dividir por 4. Esse 4 sai e esse 4 fica aqui ao quadrado. 2 ao quadrado aqui. Seno vezes cosseno também ao quadrado. Vou repetir essa expressão aqui embaixo para ficar mais fácil de seguir aí o entendimento. Repete a primeira parte, a segunda parte, menos 1/4. Olha só, por que eu substituí essa expressão por seno de 2x? Porque seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Então, vai dar 2 vezes seno x cosseno x. Tá, ao quadrado deixa ao quadrado. Então, põe o quadrado aqui. O seno ao quadrado, lembra que eu falei agora há pouco, é 1 menos o cosseno do dobro desse ângulo, né? Que agora vai ser 4x, tudo sobre 2. Porque se aqui fosse x, aqui seria 2x, né?
conserva o resto. A integral de 1 sobre 2 é x sobre 2. E a integral do cosseno é seno sobre 4, já tem um 2 aqui, fica 8. Então, vai ficar o seguinte, ó, 4 é... Muito bem, então x sobre 2 menos esse x sobre 8 vai ser o seguinte, ó, aqui é x sobre 8. Dividido por 2, 4, vezes x, 4x menos esse x dá 3x sobre 8. Mais seno de 2x sobre 4, menos com menos mais, seno de 4x sobre 32, mais a constante, né? Então, deu uma conta bem grande aí, né? A integral do cosseno à quarta de x. E por último, né, para terminar aí nosso curso, a última integral de todas, a integral do cosseno ao cubo vezes seno ao quadrado, né? Então, como tem um expoente ímpar, a gente deixa pelo menos um fator aqui. Então, fica cosseno ao quadrado vezes cosseno elevado a 1, pelo menos um fator elevado a 1 aqui. Que aí fica bem fácil, olha só. Cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado, conserva o resto. Então, vai ficar seno ao quadrado menos seno à quarta, vezes cosseno. E agora ficou bem fácil. Porque se eu chamar u de seno x, du de x é cosseno, passo dx multiplicando. Então, cosseno x dx eu substituo direto por du. Tá bom? Então, foi isso que eu fiz. Ó. No lugar de cosseno x dx é du. Tá aqui. E aqui vai ficar u ao quadrado menos u à quarta, né? E a integral de u ao quadrado é u ao cubo sobre 3 menos u à quinta sobre 5, já integrando aqui. E o u do início era seno x. Então, fica seno ao cubo de x sobre 3 menos seno à quinta de x sobre 5, né? Aqui, para fazer esse exercício, né, vamos calcular então a derivada do cosseno hiperbólico de 2x. Então, usa a regra da cadeia. Vai ser a derivada da de fora calculada na de dentro, vezes, por fora, a derivada dessa aqui. Tá certo? Muito bem, pessoal. Então, esse foi o nosso último encontro, né? Vimos aí mais alguns tópicos bônus, digamos assim, né, que são as funções hiperbólicas, muito importantes para cálculo 2, por exemplo, né? E essas técnicas de integração aqui mais avançadas, né, de produtos de potências de funções trigonométricas, utilizando aí todas as relações trigonométricas, algumas relações, né, que nós conhecemos, tá bom? Estudamos aqui as derivadas das funções hiperbólicas, né? A catenária, que é aquela curva, né? Quando você segura um cordão pelas duas pontas, o gráfico vai ser o cosseno hiperbólico, tá certo? Deduzimos a fórmula da derivada do arco cosseno hiperbólico e do arco seno hiperbólico. E as funções hiperbólicas têm inúmeras propriedades, né? Tem artigos, tem dissertações, né, sobre as funções hiperbólicas, aí tem a cossecante hiperbólica, tem os gráficos das funções, tem várias relações e demonstrações, tá bom? Para quem estiver interessado aí nas funções hiperbólicas, tá certo? Muito bem, pessoal. Então é isso, né? Bons estudos e valeu todo esse tempo aí que nós ficamos juntos, tá certo? Um abraço e até mais.